gente. O Davi a vida inteira nunca foi batedor de pênalti. De repente agora vai ser batedor de pênalti. Eu achei esse o ponto negativo, assim, grave do jogo de hoje. O Flamengo poderia ter vencido. E, lógico, a chance de ser campeão brasileiro é muito pequena, mas você tem que remar até o final. É obrigação do time tentar. Tentou, mas jogou fora uma oportunidade por uma escolha, a meu ver, errada. Flamengo e Atlético Mineiro. Poderíamos ter ganho. Mais uma vez, deveríamos ter ganho. Fomos absolutamente melhores no primeiro tempo. Isso com um time estraçalhado. Um time que, além dos contundidos, não teve. Mas até 25 do segundo tempo, o Flamengo, ó, em cima do Galo, o Galo não conseguia jogar e perdeu um caminhão de gols. Aliás, o Galo sair jogando. Então, assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e, através dessa intensidade, gerou várias oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu, porque, como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de... Salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o Flamengo. Vamos repetir o que a mídia esportiva falou sobre esse empate do Flamengo, e podemos considerar, sim, que foi mais um massacre do Flamengo. Galo, né? O gol não saiu, mas o Flamengo adora perder novamente o caminhão de gols. Everson, goleiro do Galo, foi novamente o melhor jogador em campo. O Flamengo finalizou 25 vezes. 7 não foram no gol. E se a gente pegar esses dois jogos, né, o jogo de hoje e o jogo de domingo, o Flamengo chegou a finalizar 44 vezes. É isso mesmo. O Flamengo totalizando esses dois jogos, hoje e domingo, na final, volta, né? O Flamengo finalizou 44 vezes. 16 foram gol, contando com defesa de Everton. Everson. De 44 finalizações. 16 foram no gol e defesa. Então, o Flamengo nos dois jogos aí, né, humilhou o Galo de uma forma, e torcedores para a final da Libertadores tem que estar preocupado, porque acho que o Botafogo vai passar o carro no Galo, meu filho. Sinceramente. Perder. Então deixa seu like e bora com mais um. 0 entre Flamengo e Atlético Mineiro, uma muito boa atuação do Flamengo, que pese o pênalti perdido também, né, pelo Davi Luiz, que para mim foi um capítulo à parte. Nós vamos ver a entrevista do técnico Felipe Luiz, a justificativa dele que o Davi Luiz batesse. Eu discordo, eu vou dizer por quê que eu discordo. Acho que é saudável aí esse debate, porque, gente, pênalti, como se dizia antigamente, né, se for o Nenê Prancha ou o Gentil Cardoso, um deles criou aquela frase, né, de algo tão importante que tinha que ser batido pelo presidente do clube. Claro, é uma figura de linguagem, mas é para falar da relevância. Um pênalti decide uma Copa do Mundo, gente. Decide um campeonato, decide um jogo. E hoje o Flamengo perdeu o pênalti com o Davi Luiz, que não é um bom batedor, nunca foi um bom batedor. Embora já tenha batido numa final de Champions, e eu vi isso no estádio. Em 2012, ele é um dos cobradores na disputa que deu o título europeu primeiro, de um time de Londres ao Chelsea, na final contra o Bayern em Munique, né? E ele bateu. Eu acho ele um ótimo jogador, já veterano, mas sem dúvida é um jogador de uma carreira de sucesso, é uma liderança positiva, mas o pênalti não era para ele bater, né? Enfim, esse foi o ponto negativo, né, porque teve impacto também no resultado dessa noite de bom futebol do Flamengo, um time completamente mutilado, desfalcado, é jogador contundido, é suspensão, é a data FIFA. Aliás, eu estou aqui com o meu fardamento, olha, eu vou mostrar para vocês, ó, eu odeio a data FIFA. Você vai lá no Use 360 do Atlético para tentar chegar na zona de Libertadores, né? O Flamengo recuperou a 4ª colocação com esse empate, fica à frente do Internacional nos critérios de desempate com a mesma pontuação. Ambos irão se enfrentar ainda no Rio de Janeiro. Vejamos aí o que o Flamengo arruma, mas poderia ter vencido o jogo de hoje. Jogou para vencer, jogou bem, mas perdeu muitos gols e desperdiçou um pênalti muito mal cobrado pelo Davi Luiz. Ali eu achei realmente um negócio lamentável.
Complementando aqui, olha, com o erro de hoje, ele tem mais cobranças desperdiçadas, 3, do que acertadas na carreira, 2 durante 90 minutos. É verdade, como disse o Felipe Luiz, que o Davi bateu o pênalti na final da Champions. Esse jogo também eu estava lá, em Munique, na disputa de pênaltis contra o Bayern. Foi o primeiro título europeu, não só do Chelsea, mas de um clube da cidade de Londres. Até hoje é o único, né, campeão entre os londrinos. Tem 2 títulos atualmente, o Chelsea, né? Esse foi o primeiro. O Davi Luiz é um jogador de carreira brilhante, eu acho ele um ótimo jogador, liderança positiva, gosto bastante do zagueiro Davi Luiz, acho que parece um cara bem correto, uma pessoa legal para o grupo e tudo mais, mas ele não é um bom batedor. Então não importa que ele treine pra caramba, ele não é um bom batedor, e bateu muito mal, o jogo estava 0-0. Aí fica uma sensação, posso estar errado, mas não vou aqui me omitir, que, sabe, os caras são amigos, marca um gol, pode ser que ele se despeça do futebol ou do Flamengo no final do ano, é pouco provável que renove um contrato dele, já está veterano, reserva, não é um jogador barato. Mas, cara, o jogo estava 0-0, o Alcaraz já bateu pênaltis antes, acertou, deixava o Alcaraz bater, não tinha sentido. E se o Flamengo faz o gol ali, aliás, de mais uma boa participação do Wesley, que sofreu o pênalti, do atrapalhado Lianco, ele caiu em cima do jogador do Flamengo. Evidentemente, o jogo teria um outro rumo. O Atlético perdendo, o Flamengo jogando bem, tendência é mais espaços e o Flamengo ter mais condições e ampliar esse placar e até abrir o placar e ampliar o placar. Então não podia ter perdido aquele pênalti dessa maneira. Claro, o Alcaraz poderia perder também, como ele falou. Mas o Alcaraz já bateu e bate bem. O Davi não é um bom batedor. Porque ele fez um gol. O Davi não é um bom batedor. Não é porque ele fez um gol de falta, um gol até uma falta muito bem batida, né, com perspicácia contra o Cruzeiro, que tem que bater pênalti, cara. Então achei que aí foi muito mal o Flamengo em si, na escolha. E o cara não é um bom batedor. A mesma coisa eu falo do Pedro. O Pedro pode treinar dia e noite, mas a não ser que ele melhore o nível de cobranças. O Pedro bate mal o pênalti, gente. Ele não bate bem. Ele não bate bem. O Gabriel bate muito bem, inegavelmente, dos melhores cobradores do país. Mas não é o caso do Pedro. O Pedro é artilheiro, goleador. Então o batedor de pênalti tem que ser aquele cara qualificado para isso. Vou dar um exemplo. O Reinaldo, já veterano, jogador do Grêmio, que foi muito tempo de São Paulo, o que ele faz melhor hoje é bater pênalti, mas ele dificilmente erra. Bate bem, o Fábio Santos também batia bem pênalti, outro lateral esquerdo. Jogadores que não são goleadores, não são atacantes, mas batem bem penalidade máxima. E não é o caso do Davi, gente. O Davi a vida inteira nunca foi batedor de pênalti. De repente agora vai ser batedor de pênalti. Eu achei esse o ponto negativo, assim, grave do jogo de hoje. O Flamengo poderia ter vencido. E, lógico, a chance de ser campeão brasileiro é muito pequena, mas você tem que remar até o final. É obrigação do time tentar. Tentou, mas jogou fora uma oportunidade por uma escolha, a meu ver, errada. Live depois do terceiro Atlético Mineiro em sequência, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Poderíamos ter ganho. Mais uma vez, deveríamos ter ganho. Fomos absolutamente melhores no primeiro tempo. Isso com um time estraçalhado. Um time que, além dos contundidos, não teve, em relação ao segundo jogo, não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, só esses dois já bastam, né? Não teve o Léo Ortiz, não teve o Pulgar, tudo bem, o Pulgar foi contusão, mas se não tivesse contundido estaria na data FIFA, e não teve o Varela, que não vem jogando. Mas, enfim, um time que o Felipe Luiz teve que montar quase como um Frankenstein, né? Com as peças que sobraram, e mesmo assim fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Pressionou o Atlético Mineiro em seu próprio campo, criou várias oportunidades para marcar. O Michael teve pelo menos 2 no primeiro tempo, depois uma terceira no segundo. Everton voltou a ser o grande jogador do Atlético Mineiro, impressionante, já tinha sido no jogo passado, voltou a ser um goleiraço, pegou pelo menos 4 bolas dificílimas no primeiro tempo e pegou o pênalti. E aí nós entramos no que eu considero o vilão do jogo, nosso querido Davi Luiz, que não dá nem para dizer que ele jogou mal. Ele não jogou mal, ele jogou direito, mas o que ele tinha que fazer de bater aquele pênalti? O Carlos Alcaraz, que é uma promessa
Eu continuo a dizer, eu considero o Alcaraz uma promessa, ele não é uma realidade ainda. Não sei nem se ele vai valer aquele dinheirama toda que o Flamengo pagou por ele, aquela dinheirama toda. Mas nas últimas 2 cobranças que ele fez, aliás, as únicas 2 que ele fez, ele transformou em gol. Então, na ausência do Gabriel, na ausência do Pedro, na ausência de vários titulares que poderiam cobrar, o normal seria o quê? Deixou o Alcaraz bater. O menino bateu 2 bolas, botou as 2 na rede, deixa ele bater a terceira. Mas não. Sabe-se lá o motivo, Davi Luiz resolveu pegar a bola e dizer, não, quem vai bater sou eu. E, gente, a cobrança dele foi uma coisa medonha. De todas as grandes defesas que o Everson fez, e foram várias, essa foi a mais fácil. Porque ele chutou praticamente no meio do gol. Se ele tivesse chutado no meio do gol, teria sido melhor, porque o Everson tinha caído para um lado e de repente a bola entrava. Ele chutou a meia altura, um pouquinho para cá do meio do gol. O Everson pegou, espalmou. E aí o Alcaraz, sim, perdeu no rebote, dando uma canelada na bola. Né? O Alcaraz é um jogador, para mim, que é muito promissor, mas ainda precisa se provar. Ainda não vi o Alcaraz fazer uma partida que me diga assim, esse cara vai valer o dinheiro que o Flamengo pagou. Claro, é muito novo, 21 anos, a gente sabe que isso aí, um jogador nessa idade muitas vezes oscila. Talvez a maior prova que o Flamengo tenha disso é o Wesley, que até o ano passado, para mim, era um lateral horroroso, e de repente indicou para cima e está jogando uma barbaridade. Estou até perguntando aqui na nossa enquete de hoje, é quem foi o melhor hoje do Flamengo. E o Wesley já está ganhando com uma certa folga até. Então, pode ser que o Alcaraz daqui a pouco empine para cima também. Mas, por enquanto, eu ainda acho que ele está devendo. Mas, de qualquer forma, deveria ter sido ele a bater o pênalti, e não o Davi Luiz. Davi Luiz resolveu inventar de cobrar o pênalti e o Flamengo perdeu uma excelente oportunidade de sair ganhando por 1-0. E sair ganhando por 1-0 contra um Atlético que já está para lá de traumatizado contra o Flamengo, ia fazer o Atlético vir com tudo, desesperado no segundo tempo, e permitiria o Flamengo sair em muitos contra-ataques. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo tentou ainda no início do segundo tempo continuar pressionando e depois cansou. Claramente o time do Flamengo cansou. O time do Flamengo se arrastava em campo e não tinha banco. O Felipe Luiz devia ter feito muitas substituições. Gente, o banco dele hoje era quem? Era o Lohan, o Cleiton e o Schola, foram os 3 que entraram. E não tinha mais ninguém para entrar, gente. Se você olhar o banco de reserva do Flamengo hoje, era um bando de garoto que nem sequer tinha estreado. O Schola estreou pelo profissional hoje. O Cleiton já tinha feito 1 ou 2 partidas e o Lohan vira-mexe, entra no finalzinho, teve até um bom início no jogo, aquele famoso jogo contra o Corinthians, que ele jogou no lugar do Arrascaeta. Mas ele entrou na ponta direita. E na ponta direita ele hoje foi peça nula também. No final das contas, é o seguinte, voltou para o G4. Para o Flamengo não faz mais a menor diferença voltar para o G4 ou ficar no G5 ou no G6. Tem uma diferença de algum dinheirinho a mais na premiação. 1 milhão por colocação. Cada colocação que você cai, você perde 1 milhão. Então, ok, legal. Mas não é fundamental. Esse jogo de hoje era principalmente para carimbar de vez o Atlético Mineiro. Né? Continua clara a história do Gabriel. O Gabriel apareceu. O Gabriel é impressionante, cara. Ele é pior do que o escorpião da fábula que eu conto aqui do escorpião e o sapo atravessando o rio. Ele foi com uma camisa. Qual foi o número da camisa que ele foi? Camisa 10. A camisa que lhe deram há 2 anos atrás e que ele tantas lambanças fez que lhe tiraram e que é a camisa do Zico. Pois ele hoje apareceu com a camisa 10. Ele sempre tem que tentar aparecer de alguma forma. Não foi para Norte coisíssima nenhuma, foi para um camarote. Que alguém me disse, ou foi no programa de hoje do Seleção Sport TV, que disse que ele tem um camarote lá. E ele foi para o camarote. E estamos vendo aqui, estou vendo até agora aqui na tela do Sport TV, né? Várias faixas em homenagem ao Gabriel, né? Fechado com Gabigol, Gabriel e Zico com taça da Libertadores, um em cada mão, os dois sorrindo, ao contrário da charge que ele colocou, que ele tinha 2 Libertadores e o Zico só uma com cara de bunda. E puseram lá ainda aquela famosa, olha a virada, Gabriel, tá? Famosa narração do João Guilherme, épica narração do João Guilherme.
Então, minha gente, o fato é que ele foi lá causar de novo. E saiu antes do final do jogo. Faltando, sei lá, uns 10 minutos, a televisão mostrou ele se retirando. Possivelmente para não pegar o trânsito, ou talvez possivelmente para não encontrar com dirigentes do Flamengo na história. Tem até uma novidade nisso, né? Parece que Marcos Braz e o Júnior Pedroso, o agente do Gabriel, marcaram um papo. A partir dessa marcação do papo, há quem diga até que ele pode voltar a jogar as últimas partidas. Há quem acredita até na possibilidade de festa de despedida no último jogo contra o Vitória. Não levo muita fé nessa história. Não vejo clima para isso. Sinceramente, para mim, o melhor é o Gabriel acertar o distrato dele. Para ter vencido de novo. Aliás, dava para ter vencido por mais de 1-0. O que eu vi até os 25 minutos do segundo tempo foi um amasso do Flamengo. O Flamengo, até os 25 minutos do segundo tempo, quando começou a sentir o ritmo do jogo, começou a cair de produção, e aí vai uma crítica ao tão elogiado merecidamente Felipe Luiz, acho que ele demorou para mexer, mas até 25 do segundo tempo, o Flamengo, em cima do Galo, o Galo não conseguia jogar, e perdeu um caminhão de gols. Aliás, essa é uma característica do Flamengo dos últimos tempos. Não só com o Felipe Luiz. Com o Tite já foi assim em alguns jogos. Antes com o Sampaoli. Há algum tempo, o Flamengo é um time que perde muitas chances criadas. E hoje, talvez tenha sido nos jogos que o Flamengo mais tenha criado chances e tenha perdido oportunidade. Foi um 0-0 que, olha, o Atlético melhorou no final do jogo. O Flamengo caiu de produção, afrouxou a marcação. O Paulinho entrou e deu uma movimentação melhor no ataque do Galo, né? Mas o Atlético, de novo, não viu a bola contra o Flamengo. E o que me chama mais atenção é o seguinte: o Atlético, ele estava desfalcado de jogadores importantes. O Guilherme Arana, o Júnior Alonso, o Alan Franco, né? O Paulinho está no banco, porque ele está se recuperando de uma lesão, não está 100%, entrou no final do jogo. Mas, cara, o Flamengo estava sem muito mais jogadores. O Flamengo estava desfigurado. E aí mostra a força do elenco do Flamengo, né? Hoje o banco do Flamengo era composto por garotos da base, que o Felipe Luiz conhece bem, lá do Sub-20, e do time que já é profissional, você tinha ali o Matheus Cunha, o Diogo Alves, o goleiro, o Lohan e o Cleiton. O resto tudo moleque. O Chola, né? Acabou fazendo a sua estreia, entrando no final da partida, mas isso é algo que me chama muita atenção, né? O Flamengo, as ausências do Flamengo, deixa eu ver se eu me lembro de todas aqui. Gerson e Léo Ortiz, seleção brasileira. Plata, seleção do Equador. Varela, seleção uruguaia. Entregues ao departamento médico De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, que não joga mais esse ano, vai passar por uma cirurgia no joelho, sem contar ainda com Luiz Araújo, que hoje não ficou à disposição, ele ficou no banco na final, mas hoje não estava no banco, né? Ainda não está 100%, e os caras que só voltam ano que vem: Pedro, Cebolinha, Vinha, o Alan estava suspenso. Quer dizer, vejam só, o Flamengo tinha mais de um time de desfalques. Mais de um time de desfalques. E o Flamengo amassou o Atlético Mineiro, pô. O
O Flamengo, minha gente, olha aqui, ó. Vou olhar aqui no SofaScore para compartilhar aqui. Mas eu vou ler aqui a tela para vocês. Olha aqui. Posse de bola, 54-46, né? No primeiro tempo, 57-43, posse de bola para o Flamengo. No segundo tempo, 50-50. Você vê que o Atlético, da metade do segundo tempo em diante, ele cresceu no jogo. Grandes chances de gol. O Flamengo teve uma grande chance de gol, né? Grandes chances de gol. O Flamengo teve quatro, e o Atlético não teve nenhuma. O Flamengo teve 4. Finalizações, 25-16. Defesas do goleiro, o Rossi fez 2, o Everson fez 7. Escanteio 7-4, faltas 14-7, passes 452-389 e tal. Estou olhando aqui no SofaScore. Mas o detalhe é o seguinte, de novo, o Everson foi o melhor em campo. De novo, parecia que a gente estava assistindo o jogo do domingo passado, a final da Copa do Brasil. O narrador, eu estava acompanhando a transmissão do Premier, o Guga, falava o tempo todo, Everson. Aliás, eu vou falar um negócio, hein? Eu acho o Everton, do Palmeiras, um grande goleiro. Mas, neste momento, para convocar um goleiro brasileiro para a seleção brasileira, eu acho que o Everson está merecendo, hein? Merecia estar na seleção brasileira. O que esse cara está pegando, o que ele pegou contra o River Plate, no jogo lá de Buenos Aires, na semifinal da Libertadores, o que ele pegou nos jogos contra o Flamengo, pelo amor de Reinaldo, de Zico, de todo mundo, uma loucura. O cara está pegando demais. E de o Flamengo na marcação. E o Flamengo também teve de atitude no jogo de hoje, como eu falei no início, a pressão na posse de bola do Galo. O Flamengo gerou muito desconforto para o Galo sair jogando. Então, assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e através dessa intensidade gerou várias oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu, porque, como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante, tanto no segundo jogo da final, como no jogo de hoje, como trabalhou o goleiro do Galo. Já a gente vai falar, inclusive, mais sobre o goleiro do Galo, que foi realmente uma atuação daquelas que a gente vai lembrar depois, né? A gente viu o Everson num combo de jogos, como disse o Pac, já o segundo jogo da final ele já foi impressionante. Vamos colocar inclusive os números da partida para a gente entender esse volume de finalizações no fim do... Porque assim, quem chegou agora e bate o olho, imagina um jogo feito na trocação, né? Porque a gente tem ali na terceira linha finalizações 25-16, a posse de bola 54-46, ali passes certos para cada lado, finalizações 25-16 e certas 6-2. Grande chance 5-2. Gols esperados, é uma diferença importante, porque 2,08 a 0,84. E aí, essa tela registra um todo, tem uma história que a gente está contando, mas teve um momento que de finalizações que eu me lembro estava 14-2. Chegou um momento que você fala, caramba. Até os 15 do segundo tempo, era essa a conversa. O Galo não conseguia sair. O Paulinho foi preservado. O Paulinho tem ficado fora, tem ficado no banco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Claro que pensando nas finais das Copas. A Copa do Brasil já foi, resta da Libertadores. Então o Bernard, que voltou de lesão no jogo do Galo contra o Goianiense, antes da segunda final. Bernard titular, por trás de Hulk e Davidson à frente. Rubens como ala pela esquerda, o Saravia como zagueiro, porque Alonso e Arana estão nas seleções, mas foi um Galo que teve muita dificuldade para criar, para jogar, o Scarpa pouco acionado. Então até, assim, durante pelo menos 2/3 do jogo, foi um jogo de ataque contra a defesa, e o Galo com muita dificuldade. Só na reta final mesmo que o Galo conseguiu sair. Então, assim, em termos de observação do Milito para a final, assim, acho que hoje ele sai mais com dor de cabeça do que propriamente com boas respostas.
Os números em algum momento mostraram um volume de trocação, mas a gente viu um Flamengo bem superior, e esse é o lance do pênalti. O Lianco, ele tropeça, o Lianco não quer fazer o pênalti, mas ele tropeça, e no tropeçar ele cai em cima do Wesley e comete o pênalti que o Davi desperdiça. O que você achou da escolha, né? O Davi Luiz, a gente sabe que esse é um time bastante mexido, então não dá pra falar, um cara que costuma bater pênalti, estava na arquibancada, a gente já vai falar sobre ele, que é o Gabigol. Bateu mal o Davi Luiz. Bateu mal, assim, o Davi vem de um momento de confiança, depois do gol de falta que ele fez contra o Cruzeiro, um gol de muita esperteza lá na Arena Independência. E a partir dali ele sentiu confiança, e aí teve o pênalti. O Flamengo está sem Gerson, sem Arrascaeta, Pedro machucado, sem o Gabigol. O Bruno Henrique era o capitão, mas o Davi se sentiu confiante para bater. Mas não bateu bem, né? Assim, o Everson teve méritos, claro, mas o Davi telegrafou o canto, bateu a meia altura. Assim, o Everson foi bem, mas o Davi bateu mal também. A gente está no pós-jogo de Flamengo e Galo, Campeonato Brasileiro 0-0, placar injusto pelo que o Flamengo criou. A gente já falou que se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo, pelo que apresentou, mas futebol tem dessas, e muito do que aconteceu nesse jogo está condicionada à atuação do Everson. A gente vai, tá vendo aí os instantes finais dos melhores momentos, e na sequência a gente vai apresentar uma tela com os números do Everson para a gente falar um pouquinho sobre ele. Eu já vou jogar para você. Daí a gente vai em cima dela. Claro. Atuação de Gala, de um gol. Galo. Essa foi boa, diria Milton Neves. Vamos colocar a tela do Everson para falar um pouco da atuação dele, para a gente entender o tamanho da atuação. Porque tem jogo que é muito claro, que você falou, o placar está condicionado à atuação do Everson. Primeiro, qual te chamou a atenção? Tem uma defesa que nem acho que é a melhor, mas eu achei mais bonita, que é um chute fora da área, aqui da direita, que eu acho que foi o Fabrício Bruno. De fora da área, batida bonita, ele vai lá e espalma. Aí, ó, finalizações contra aí os dois jogos, tá? O fim de semana e hoje. Tá. 44. Nossa, é muito finalizações chute, certas contra 16, defesas 15, porcentagem de defesas 93,8, gols sofridos 1, defendeu uma cobrança de pênalti nesta quarta, e assim, algumas defesas muito difíceis, né? Os números, eu não tinha noção que eram esses números aí, impressionante. E se a gente voltar, assim, um pouco para trás, um pouco antes da final contra o Flamengo, o Galo contra o River na semifinal, amassa o River no jogo de ida na Arena MRV, vai para Buenos Aires no Monumental para defender a vantagem. Quem é o melhor em campo no jogo do Monumental? Everson. Ele é o herói da partida, né? Premiado pela Conmebol como o herói do jogo. Teve uma grande atuação. Então a gente tem visto, o Everson é um bom goleiro, um goleiro que já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, goleiro campeão pelo Galo. O próprio Vitor, recentemente estive comigo nessa viagem para Buenos Aires na semifinal da Copa Libertadores, e o Vitor falando que ele, Vitor, hoje diretor de futebol, executivo de futebol do Galo, e Vitor vê o Everson como já um dos maiores goleiros da história do Galo. Galo que teve João Leite, Galo que teve Tafarel, Galo que teve o próprio Vitor, e que tem o Everson, campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Vitor já o enxerga como um dos maiores goleiros da história do Galo, e aí é uma opinião do Vitor, claro, o Everson é um grande goleiro, mas ele vem, e me chama a atenção que essa grande fase dele vem nos momentos decisivos. Sim, né? Pelo Pedro Ivo Almeida, explicando por que o Gabi não foi para a arquibancada, né? Após anunciar que assistiria ao jogo, essas imagens são de hoje, ele com essa camisa retrô 10. Obviamente, o número que foi retirado dele quando ele usou a camisa do Corinthians. Depois que ele usou a camisa do Corinthians. Tem a ver? Não sei. Do Gabriel a gente espera tudo. E ao mesmo tempo, sendo retrô, você associa ao Zico. Tem a ver também ele se colocar nesse... uma homenagem. Uma homenagem. Então. Após anunciar que assistiria ao jogo nas arquibancadas, ele desistiu da ideia. De acordo com a apuração da ESPN, o staff do atleta procurou lideranças de torcidas organizadas do Flamengo, que ficam localizados no setor norte do Maracanã, para entender se haveria algum tipo de segurança para o atleta assistir ao duelo em meio aos demais. No entanto, não foi garantido por estes líderes que não haveria tumulto, que seria possível controlar os torcedores em volta do Gabigol. A reportagem também procurou o Maracanã, que por meio de sua assessoria informou que não havia sido preparado nenhum esquema especial de segurança. Aí a gente tem um momento do Gabigol em campo, ele obviamente ficou no Maracanã durante a partida, camarote dele. Como é que você achou
Show. Havia faixas de apoio, Gabigol para sempre na nossa memória. O que me chamou a atenção disso tudo, em mais um capítulo da grande guerra de narrativas entre os egos inflados de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, especialmente o presidente Rodolfo Landim, né? O que a gente tem de informação é que é mais uma guerra fria mesmo entre o Gabriel e o Rodolfo Landim. É que a primeira vez que eu vejo um jogador que está afastado e que o clube diz oficialmente que ele não vai jogar para não colocar em risco a harmonia do time, que vai para o campo. Porque geralmente quem está afastado não vai para o estádio. Some, né? O cara tá afastado, mas tá ali, ó, dando risada, funcionários do clube ali. Ele tá afastado ou não tá afastado, né? Então, assim, é um fato novo, assim. O Flamengo como clube, de maneira oficial, alega que o Gabriel coloca em risco a harmonia do time. Então é isso aí, nação. Como eu disse, né, no início do vídeo, aí tá os números, né? O Flamengo, nesses últimos 2 jogos diante do Galo, foram 44 finalizações diante do Galo, 16 no gol, 15 defesas. Das 16 finalizações no gol, foram defesas do Everson, incluindo um pênalti nessa corrida. 93,8% é a porcentagem de defesa e apenas um gol. Então, para tu perceber que o Flamengo consegue criar muito, e o maior problema do Flamengo é quando cria, desperdiça as chances criadas. Isso não é de agora, isso já é de anos atrás já. O Flamengo cria e perde chances. E hoje não foi diferente, principalmente porque o jogo não saiu do 0-0, né? O Flamengo teve aquela chance do Michael, ele cabeceou, subiu, cabeceou o jogo por cima. O Fabrício Bruno finalizou 3 vezes. Um zagueiro finalizou 3 vezes. 2 de fora da área, um foi pra fora e outro ia no ângulo. O goleiro fez uma excelente defesa. E outra de cobrança de escanteio, né? Que ele cabeceou, a bola também ia no ângulo, mas ele conseguiu fazer uma defesa mais tranquila. Teve o lance do Matheus Gonçalves também, né? Aquela malandragem já no segundo tempo. Do Matheus Gonçalves, que estava sendo atendido. Voltou, né? E o Posse deu logo o lançamento para ele. Tava meio perdido. A bola bateu na trave. Teve lance no primeiro tempo aí. Acho que foram muitos lances aí que eu... Cara também... Charlie. O Flamengo se deu muito. Volume de jogo impressionante. No primeiro tempo, o Flamengo tinha finalizado 14 vezes. 14 finalizações. Já no segundo tempo, a partir do 25, né? O Flamengo começou a cansar. Entrou o Paulinho, entrou alguns jogadores. Aí o Atlético começou a deixar o jogo ali por igual, né? E começou a finalizar mais. Mas a maioria das chances era finalização para fora, que não levava tanto perigo, né? Porém, o Flamengo sim, foi uma bela partida. O Flamengo novamente deixa aquele gostinho que poderia ter saído gol, né? E o lance capital aí do jogo, que foi o pênalti sofrido pelo Messi. Ele roubou a bola do Leão, que fez uma péssima partida, na minha opinião. Né? Que fez uma péssima partida, mas ele perdeu a bola, cometeu o pênalti, e o Davi Luiz fez deixar o Charlie bater. Foi pegar a bola, bateu e perdeu, né? E ele bateu o pênalti, na minha opinião, todo... Como que é o termo que eu iria citar? Todo relaxado, pensando que já tinha feito gol. Parou assim, bateu a meia altura, não botou no canto e nem no meio do gol. Acho que foi uma eu acho, não, eu tenho certeza que foi uma das defesas mais fáceis do Everson esse joguinho, né? Ele só se esticou, por isso nem pegar impulsão, se esticou, defendeu. E o Charlie, né, no rebote acabou batendo de canela ali, jogando pra fora. Então, todo despretensioso, é a palavra correta, né? Davi Luiz na hora de bater um pênalti, sinceramente. O cara não tava concentrado, e o Felipe Luiz, durante a coletiva, disse que ele treina pênalti todo dia e ele tem um alto aproveitamento do jogo. E também o Felipe Luiz disse na coletiva que escolhe pelo menos 2 jogadores dentro de campo para ser os seus cobradores.
oficiais, né? E no jogo, os 2 cobradores oficiais dele, o Felipe Luiz, é Davi Luiz e o Charlie Alcaraz, né? São dois. Era pra bater o pênalti ou um ou outro, e durante o jogo, o adversário ali acabou. Davi Luiz batendo e perdendo. Nessa altura do campeonato, não vai fazer diferença o Flamengo terminando em terceiro, quarto, quinto. Não vai fazer mais diferença nenhuma. O campeonato já acabou, a temporada do Flamengo já acabou. Só vai continuar jogando pra se manter ali. Quarto, quinto. Por aí, acho que nada além disso. E agora é pensando no que vem, né? O Gabigol, agora essa restante temporada, esses próximos. Vai falar muito sobre Gabigol, como que é a situação, diretoria, treta. É isso aí, nação. Mais uma boa partida. Gostei de todo o goleiro que joga contra o Flamengo. É um nóia da vida. Tá? Pelo amor de Deus. Olha os números aí.